Eu tô tentando fazer um exercício de organização do pensamento e, de certa forma, como se chama? Uma produção de conhecimento, né? Uma sistematização de uma produção de conhecimento, porque eu tenho juntado muitas coisas, muitos objetos, fotos, imagens, textos, conceitos, e é uma coleção desordenada de coisas que eu tô tentando criar um sistema. E então, eu estabeleci algumas diretrizes. Não sei se vai estar focando, mas eu criei aqui um quadro de referências com 5 grandes grupos: arte, política, espiritualidade, intelectualidade e pessoal. Coloquei isso num grid e comecei a distribuir outros critérios: ideia própria, citação de texto, sonho, imagem visual, imagem conceito, som, música, frases-chave, conversas ou entrevistas, pessoas e lugares. Isso ainda não está fechado, provavelmente vai mudar, porque eu ainda estou pensando uma forma de organizar. Então, qual vai ser a tentativa? Todas as coisas que eu colecionei, que eu juntei em um grande desordenado de acúmulo de tudo, eu vou tentar distribuir eles aqui, né? Se a coisa é uma ideia própria em arte, ela ficaria aqui. Se ela é uma ideia própria em política, ficaria aqui. Mas esse quadro é só referência para a organização real das coisas aqui. Então, para início de conversa, eu vou usar fichinhas, que já é um sistema antigo, né, e conhecido de organização de pensamento e de sistematização. E vou criar aqui as fichinhas. Esse aqui é só um teste, né, depois eu vou fazer mais bem acabadinho. Então aqui estão as fichinhas: arte, política, intelectualidade, espiritualidade e pessoal. De início, eu imprimi um tantão de fotos, que são imagens de referência, imagens de memória, lembranças de lugares, coisas que aconteceram coisas que eu peguei nos últimos 2, 3 meses. Então tem uma amostra pequena ainda, mas é só um teste. E aí, qual que é o desafio? Eu vou tentar emular o sistema de organização do conhecimento nos museus ou nas bibliotecas e tal. E eu quero, com isso, tentar discursar sobre o museu como um lugar de poder, sobretudo, né? Esse arquivamento, essa organização da memória como um dispositivo de discurso. Porque, por exemplo, se eu pego essa imagem aqui, o que tem nessa imagem? É um homem preto carregando o tambor do Ileaie na ladeira do Curuzu, em Salvador, no carnaval. Eu tirei essa foto no carnaval, no dia que o Ilê saiu a primeira vez, nesse ano, em 2020. É uma imagem simples, ela sozinha diz pouca coisa. A questão da narrativa sobre essa imagem ela vai mudar de acordo com o lugar em que eu vou decidir colocar ela no meu arquivo. Por quê? Ela pode ser arquivada na aba arte, porque afinal de contas isso aqui é uma imagem de um artista se apresentando. Ou ela pode ser colocada no política, porque afinal de contas essa imagem poderia estar representando politicamente o Ileaie dentro desse meu sistema que eu estou exercitando aqui. Ela poderia também estar em espiritualidade, ou ela poderia estar no pessoal, porque é só uma foto que eu fiz no carnaval, um dia que eu fui no carnaval. E aí, então, essa é a grande chave que eu tô tentando pensar aqui, tô registrando o processo, né? Ainda não tá fechado o que eu quero dizer com isso tudo,
Mas é só que a decisão que eu tomar sobre onde essa imagem, por exemplo, vai ficar no meu arquivo, ela diz muito da narrativa que eu quero construir. E se isso acontece com coisas pequenas, como por exemplo essa foto que eu tirei no carnaval, isso acontece com coisas muito maiores, como por exemplo, como os museus, arquivos e outras instituições que são pretensamente de salvaguarda da memória, como elas criam o discurso e como elas politicamente endereçam as narrativas a partir de como elas guardam, como elas expõem, como elas dizem o que é aquele objeto ou aquele artefato, ou aquela imagem, ou aquele som, enfim. E aí a tentativa aqui é fazer esse exercício de arquivamento e de sistematização da memória dos meus últimos 3 meses. Então, dentro desse arquivo não vão entrar só essas imagens, né, impressas, vão entrar também citações, letras de música, sons, que mais? Tudo que eu consegui lembrar e tudo que eu fui juntando nesse tempo, eu vou tentar colocar nesse arquivo para compor esse exercício.